Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, aluno do curso de Design de Interiores, que está precisando de um suporte em algum conteúdo desenvolvido no curso. Esse é mais um vídeo no qual explico como trabalhar com AutoCAD. E nesse vou explicar como realizar o layout de uma planta baixa, por exemplo, através da inserção de blocos. O que é um bloco? Um bloco é o desenho de um móvel, de um equipamento, de um símbolo, de uma peça frequentemente utilizado e que, ao ser transformado em bloco, nós podemos movimentá-lo dentro do projeto, dentro do arquivo, de uma maneira muito fácil, através de um único ponto, que é o seu base point, e esse ponto é determinado por nós. Além disso, quando criamos um bloco e destinamos ele para nossa biblioteca de blocos, podemos utilizá-lo, inseri-lo facilmente em qualquer outro arquivo que nós estejamos trabalhando. Então, aqui vou explicar o que é uma biblioteca de blocos, qual que é a diferença de um bloco criado através da ferramenta WBlock e um outro criado através da ferramenta MakeBlock. Também vou explicar como editar um bloco, como inserir ele no projeto, como devemos utilizá-lo e também em quais situações nós podemos utilizar a ferramenta Scale, que é aquela de escalar um objeto, aumentar ou reduzir o seu tamanho em um bloco. São casos muito específicos. Então, ao trabalho. Antes de mostrar como inserir um bloco no seu arquivo para a realização do layout da sua planta baixa, eu quero explicar a diferença entre as ferramentas WBlock, e esse W vem de Right Block, e MakeBlock. Na ferramenta MakeBlock, tanto uma quanto outra, nós criamos um bloco. As duas acabam, no final, tendo a mesma função. A única diferença é o local onde esse bloco será guardado. Quando utilizamos a ferramenta MakeBlock, esse bloco fica vinculado ao arquivo onde nós criamos este bloco. Ou seja, se eu estou trabalhando nesse projeto do chalé e crio um bloco aqui, utilizando a ferramenta MakeBlock, esse bloco ficará aqui, vinculado a esse arquivo. Quando eu utilizar a ferramenta Insert Block, eu localizo esse bloco, consigo inseri-lo nesse arquivo, mas não vou conseguir, de uma maneira direta, inserir esse bloco em outro arquivo. Eu vou conseguir apenas de uma maneira indireta. Qual seria? Abrir o arquivo do projeto do chalé, abrir um outro arquivo no qual eu esteja trabalhando atualmente, copiar esse bloco que eu criei no projeto do chalé e colar esse bloco no projeto atual. Isso não é muito prático, principalmente porque vai exigir muito da memória. Lembrar em qual arquivo você criou um bloco que você gostaria de utilizar novamente. Por isso existe a ferramenta WBlock e, utilizando ela, você cria um bloco a partir de qualquer arquivo, e a diferença é que você direciona o local onde você vai guardar esse arquivo, dessa maneira formando a sua biblioteca de blocos. Essa biblioteca de blocos deve ser organizada em pastas. Então você pode ter uma pasta geral, blocos 2D em 2 dimensões, do AutoCAD, e subdividir essa pasta. Então, dentro dessa pasta blocos 2D, eu posso ter a subpasta cozinha, ou seja, todos os blocos que eu posso inserir em uma cozinha,
eu guardo nessa pasta. Posso ter uma outra subpasta, banheiros. Então, todos os blocos que eu posso inserir em um banheiro, eu guardo nessa pasta. E assim por diante. Então, a ferramenta WBlock, ela tem que ser utilizada na formação da sua biblioteca de blocos, é muito prática e tem que ter alguns cuidados para utilizá-la em relação ao layer, em relação à unidade e em relação à posição do base point do bloco. Por que eu estou dizendo isso? Como eu brinco com os meus alunos, eu vou contar agora uma historinha triste. Quando eu comecei a desenhar no AutoCAD, não existia internet. Então, a minha biblioteca de blocos foi iniciada de que maneira? Existia na época uma revista que nós comprávamos em banca de jornal, uma revista que falava de projetos, arquitetura, etc. E no final dessa revista vinha um CD com alguns blocos. E aí forçava para que você comprasse essa revista. Eu não lembro se ela era lançada uma vez por semana, ou quinzenalmente, ou mensalmente, eu nem lembro. Eu sei que eu acabei comprando alguns fascículos dessa revista. E dessa maneira eu fui formando a minha biblioteca de blocos inicial. Pegava o CD, ali existiam alguns arquivos, colocava no meu computador e ia organizando, e com isso fui criando o início, né, da minha biblioteca de blocos. Depois eu fui criando os meus próprios blocos, utilizando uma base desses ou não, fui criando meus próprios blocos. As peças de banheiro também eu utilizei grande parte da Deca, que eu não tenho mais instalado no meu AutoCAD, mas há muitos anos atrás eu tinha uma espécie de plugin, então eu conseguia inserir os blocos que a Deca realizava direto aqui no AutoCAD. Mas qual que é o problema de nós pegarmos um bloco que foi feito por outra pessoa e você vai e insere no seu, sem dar uma olhada nele? O problema são os layers. A pessoa pode ter criado um bloco com diversos layers, e quando você inserir esse bloco no seu arquivo, você vai herdar diversos layers que você não vai utilizar, só vão servir para poluir a sua lista de layers. Então, quando nós criamos um bloco que vai ser destinado para a nossa biblioteca de blocos, devemos utilizar o layer 0. Depois vocês vão entender melhor o porquê. Outro fator importante é a unidade. Nós trabalhamos em metros, então nós vamos desenhar uma bacia que, por exemplo, possa ter 38 centímetros de largura, nós vamos desenhar considerando ponto 38. Já a DEC e outras empresas que trabalham com peças menores, a unidade que eles trabalham é em milímetros. Então, essa bacia aqui para nós tem ponto 38, para eles vai ter 380 milímetros. Só que quando você insere isso no seu arquivo, vem imenso, porque já que nós desenhamos considerando que 1 é igual a 1 metro, quando nós inserimos no nosso arquivo algo que veio com 380, só que o AutoCAD não consegue fazer essa distinção, nesse momento, de unidades. Então, para você, 1 é igual a 1 metro. Você insere um bloco que tem uma largura de 380. Ele não consegue distinguir que são 380 milímetros, não vai fazer essa conversão. Então, ele vai inserir esse bloco no seu arquivo, achando, entre aspas, que ele tem 380 metros, ou seja, vai ficar um bloco imenso no seu projeto. Talvez você nem perceba que ele foi inserido no arquivo, porque ele entra tão grande que você nem consegue visualizar o seu contorno, tá? Então, esse é o segundo problema de utilizar blocos feitos por outra pessoa, que você não sabe exatamente como foi a sua criação. E o terceiro problema é o base point. Esse base point é o ponto onde nós criamos esse bloco, onde nós vamos dizer, olha,
No final, quando você, AutoCAD, juntar todas essas linhas e transformar em um único bloco, eu quero que você me mostre apenas um grip, um quadradinho azul, nesse ponto do bloco. E nós normalmente definimos esse ponto por uma questão lógica. Olha, através desse ponto fica mais fácil inserir esse bloco, vou ter maior precisão, mais praticidade, etc. E eu já vi muito bloco que o desenho está aqui e o base point está perdido, não sei onde na tela. E aí você quer movimentar o bloco, quer fazer qualquer coisa com ele e fica ali perdido tentando pegar aquele bloco, tá? Então, hoje é muito mais fácil, né? Não precisa mais passar pelo que eu disse, essa historinha triste que eu conto, né? Para que os alunos entendam como que era e como que é hoje com a internet. Então hoje ninguém mais precisa comprar uma revista na banca de jornal para ter ali um CD com blocos. Hoje na internet existem inúmeros sites, você colocar lá CAD blocos e outros, você vai encontrar uma infinidade de blocos. A única coisa que eu alerto é para isso, é para utilizar blocos prontos, sim, mas considere que eles ainda não foram configurados. Então teve um dia lá, uma tarde, que eu não estava mais tranquila e fiquei lá, só fazendo download da internet de diversos blocos. Só que eu coloquei em qual pasta? Eu criei uma pasta, blocos não configurados, porque eu só vou passar esses blocos para a minha biblioteca depois que eu fizer essa revisão, depois que eu deixar todas as linhas desse bloco no arquivo, no layer 0, conferir se a unidade está em metros e definir o base point em um local que eu considere que seja mais adequado. Depois que eu passar por esses 3 itens, aí sim eu destino esse bloco para a pasta devida, se é algo de cozinha, na pasta de cozinha, se é algo de mobiliário, na pasta de mobiliário, e assim por diante. Vou mostrar agora como é a minha biblioteca de blocos, como eu a organizo. Então, vou colocar aqui no layer de cozinha, sanitário e cozinha, para inserir uma peça aqui. Vou inserir, então, o chuveiro no banheiro. Utilizando o layer correto, sanitário e cozinha, vou aqui na ferramenta Insert Block, que está na barra Draw, Insert Block, a de baixo é a Make Block, então vou aqui na Insert Block, Browse, procuro onde está guardada a minha pasta com a minha biblioteca de blocos. Procuro onde está, eu já estava aqui com ela aberta, olha. Então essa minha pasta está organizada da seguinte maneira: pasta 2D, blocos 2D, acessórios, que são aquelas peças que servem para humanizar um projeto, mas que se forem retiradas não vão impedir a leitura do projeto. Por exemplo, uma televisão, tapete, abajur, uma cesta de frutas em cima de uma mesa, um jogo de pratos em cima de uma mesa e outros detalhes desse tipo. Banheiro, então todas as peças que podem ser inseridas em um banheiro. Cozinha, todas as peças de uma cozinha. Escritório, aqui tem algumas cadeiras, né, adequadas para escritório. Também olha, tem guichê, tem impressora multiuso, tem aquelas poltronas de espera, mesa de reunião, porta giratória, tem computador também. Aqui, esportes e lazer. Então tem diversos, tem balanço, tem espreguiçadeira de piscina, tem gangorra, tem guarda-sol, tem mesa de ping-pong. Aqui na parte de móveis estão sofás, camas de solteiro, de casal, berço, sofá com diversos lugares, poltronas. Temos também aqui mesas de jantar de diversos formatos e número de lugares. Então, tudo isso está aqui nessa pasta móveis. O que eu não vou ter aqui na pasta móveis? Eu não vou ter uma mesa de centro, eu não vou ter
uma mesa de canto, eu não vou ter um rack, eu não vou ter um guarda-roupa, eu não vou ter o tampo de pedra do lavatório do banheiro, eu não vou ter o tampo da pia da cozinha. Por quê? Porque essas peças eu vou desenhar de acordo com o ambiente no qual estou trabalhando, para eu não cair naquela armadilha do comodismo. Eu tenho lá um quarto onde cabe um guarda-roupa com 4 portas, mas aí eu olho para a minha pasta de biblioteca aqui de blocos e falo, poxa vida, mas eu tenho um guarda-roupa desenhado que tem 3 portas, cabe um com 4 portas, mas eu tenho esse pronto aqui com 3. Ah, então vai esse mesmo. E isso acaba tirando qualidade do projeto. Então essas peças, eu acredito que elas devem ser desenhadas de acordo com o tamanho do seu ambiente, por isso que não estão aqui nessa biblioteca de blocos. Tenho alguns de paisagismo, então arbustos, caso eu vá trabalhar em uma implantação ou em um jardim, também tenho aqui esses outros blocos que acaba ajudando. Tem aqui alguns vasos também que podem entrar com o bloco de acessórios para ajudar na humanização de um projeto. Tenho aqui também uma outra pasta de pessoas, então tanto em vista frontal como em vista superior, que é a visão de uma planta baixa, como também alguns animaizinhos. E aqui na última pasta, a pasta de veículos, que também tem veículos tanto em vista frontal, vista lateral, vista superior, para inserir também em uma implantação em alguma área externa do seu projeto. Então, para inserir aqui o chuveiro do banheiro do chalé, eu vou na pasta banheiro. E quando eu clico aqui em cima do arquivo uma vez só, ele mostra para mim, aqui do lado direito, o desenho desse bloco. Ajuda a verificar se é esse mesmo que eu quero. Se é esse que eu quero, só peço para abrir. Nessa janela, o que tem que ficar selecionado? Insert Point, especifique na tela, Specify on Screen. Sim, deixa selecionado. Isso quer dizer o que? Você vai clicar na tela, né, ali no local onde você quer inserir esse bloco no seu projeto. Scale não deixa selecionado, especifique na tela, Specify on Screen, não, porque senão você vai colocar o bloco e vai mexer no seu zoom e pode perder totalmente a dimensão real desse bloco. Então não, já deixa que vai ser um para X, um para Y e um para Z, mantém assim. Rotação de especificar na tela? Pode ser, porque aí você insere e já pode rotacionar na posição que você deseja. O que não pode ficar selecionado no momento de inserir um bloco? Esse Explode, não pode, porque senão você vai inserir esse bloco achando que está tudo fechadinho, com um grip só, um quadradinho azul só, e na verdade ele entra já explodido, todas as linhas soltas, quer dizer, como se não fosse um bloco. Então isso não pode ficar selecionado. Dá OK, eu já tenho esse arquivo, esse bloco aqui no meu arquivo, então ele está perguntando, é para redefinir? Eu vou dizer que não, porque senão pode ser que ele altere alguma coisa, já que eu já tenho. E olha, está aqui, eu posso inserir no ponto onde eu indico e posso rotacionar. Muito importante, no momento de rotacionar, mantenha o F8 ligado para que ele sempre gire 90 graus. A não ser que você queira realmente seu objeto em um ângulo aleatório, pode ser uma poltrona, uma pecinha assim decorativa, mas normalmente nós rotacionamos os blocos sempre no sentido ortogonal, com F8 ligado. Ah, e uma observação, na inserção de um bloco, para deixá-lo na sua posição correta, pode ser que em alguns blocos, além de rotacionar, você também terá que espelhá-lo, utilizando a ferramenta Mirror.
Isso é muito comum, principalmente nos blocos das portas. É aqui que eu quero, é nessa posição. Clico, pronto, meu bloco já está inserido. E por que eu coloquei aqui no cantinho da parede do banheiro? Porque esse box, ele tem, deixa eu conferir aqui a sua medida, se não me engano são 80, deixa eu ver, 1 metro, tem 1 metro de largura. Então, o que eu vou fazer? Para centralizar esse chuveiro na largura de 1 metro, eu posiciono ele ali no cantinho da parede e movo apenas 50 centímetros. Com isso, ele já vai ficar na posição correta. E como que eu vou mover? Quando eu seleciono o bloco, esse quadradinho azul, que é o base point do bloco, se eu clico nele uma vez e esse quadradinho fica vermelho, já é atalho da ferramenta Move, eu nem preciso pegar a ferramenta Move. Então, eu clico nesse quadradinho, movo, né? Puxo o mouse para o lado que eu quero, direita, esquerda, para cima, para baixo, e digito a distância que eu quero mover. Nesse caso, 50 centímetros, ou seja, 0,5. Enter, pronto. Já movi esse bloco 50 centímetros. Vou dar aqui um offset com a distância de 1 metro, que é a largura desse box. Vou prolongar essa linha com a ferramenta Extend. Pronto, já tenho aqui a largura do meu box determinada. Vou passar essa linha também para o layer de sanitário e cozinha. E agora vou posicionar a bacia. Vou confirmar qual que é a largura que eu tenho destinada para a bacia. 1 metro também. Vou inserir agora o bloco da bacia. Então, novamente, ferramenta Insert Block. Vou procurar aqui na minha pasta de banheiro. E olha só esse detalhe, bacia não é questão de gosto. Eu gosto de caixa acoplada. Não, eu não gosto de caixa acoplada. Que nem essa que está aparecendo aqui, ela não tem caixa acoplada. A sua descarga é acionada pela válvula, que é ela que foi instalada na parede. E qual que é a diferença desse tipo de bacia para a que tem caixa acoplada? Nesse tipo de bacia tem um cano, uma tubulação exclusiva da caixa d'água para essa válvula dessa bacia. Então, não é uma questão de gosto, eu não posso tirar uma dessa e colocar uma com caixa acoplada sem fazer uma reforma, uma mudança na minha tubulação. E do outro jeito, muito menos. Se eu tenho uma caixa acoplada, significa o quê? Que eu tenho uma entrada de água nesse banheiro que é distribuída para o chuveiro, o lavatório e a bacia. Já repararam que nesse modelo, o que tem? Tem uma tubulação, né, uma mangueirinha que sai da parede e é ligada à caixa, que vai abastecendo a caixa lentamente. Porque a pressão d'água, né, a quantidade de água que vem para essa caixa é muito menor do que aquela que vai para a válvula, tá? Então, não é questão de gosto. Se você está fazendo o levantamento de um projeto e é com caixa acoplada, você tem que manter caixa acoplada. Caso contrário, tem que fazer uma reforma. E nem sempre é possível fazer uma reforma. Por exemplo, se for um prédio. Prédios normalmente têm caixa acoplada para facilitar toda essa instalação hidráulica. Dificilmente você vai conseguir em um prédio tirar uma caixa acoplada e colocar uma válvula, mesmo que você queira, provavelmente não será possível. Então procura aqui o bloquinho da bacia caixa acoplada. Tá aqui. Open. Ok, o resto já está tudo de acordo. Também, como eu já tenho esse bloco no meu arquivo, ele está perguntando se é para redefinir, eu vou dizer que não e ele insere da mesma maneira. Clico aqui nesse ponto, rotaciono, é nessa posição mesmo que eu quero, clico agora nessa bacia, no seu base point, que é esse quadradinho azul, movo para a esquerda,
1,5. Enter. E está aí já a minha bacia. E aqui eu tenho também esse lavatório, que ele tem 1 metro de largura. E vamos ver aqui quanto que tem de profundidade, 60 centímetros. Então, eu tenho 60 centímetros de profundidade, vou desenhar utilizando a ferramenta Offset a partir da linha da alvenaria, porque é desse ponto que eu tenho 60 centímetros. E na largura 1 metro. Então, ferramenta Offset novamente, com a distância de 1 metro, e desenho aqui o tampo desse lavatório. Fecho com a ferramenta Fillet, passo para o layer de sanitário e cozinha e vou inserir agora a cuba. Então, vamos lá, diferença de pia e cuba. A cuba, eu preciso obrigatoriamente de um suporte para ela. Eu tenho a pedra e a cuba está embutida nessa pedra. Eu tenho aquela que é de sobrepor, que fica acima da pedra, ou eu tenho aquela de semi-encaixe, que ela fica uma parte a pedra e uma parte a cuba. Eu tenho vários modelos, mas estou falando de cuba. Qual que é a diferença de cuba e pia? A pia eu não preciso de nenhuma pedra. Só a estrutura dela em louça já se suporta sozinha, ou apoiada no chão através de uma coluna, ou fixada na parede através de uma meia coluna. Então, vou inserir aqui uma cuba, porque eu desenhei já o tampo desse lavatório. Olha, como eu já tenho esse bloco aqui no meu arquivo, depois que eu já inseri um bloco no meu arquivo, para ele não ficar toda hora me perguntando se eu quero redefinir ou não, como que eu posso localizar esse bloco? Aqui nessa setinha. Então, eu clico nessa setinha, ele já mostra para mim todos os blocos que eu tenho. Vou procurar esse cuba. Deixa eu ver, não é essa aqui é da cozinha. Então, vamos lá, cuba oval, é essa daqui. E já está no meu arquivo, então, né, já fica mais fácil. Não preciso ir no Insert Block e procurar na minha biblioteca, porque eu já inseri. Mas eu quero mostrar, né, quando você for começar a realizar essa inserção. Dá OK. E agora, olha como é importante definir corretamente o base point de um bloco. Eu não posso encostar a torneira na parede, porque senão, na hora que eu for abrir ou fechar, eu vou ficar ralando todos os meus dedos. Eu tenho que deixar um espaço. Então, já criei esse base point com essa distância. Assim, no momento de inserir o bloco, não corre o risco de eu invadir esse espaço, né, de não deixar essa área livre para os meus dedos acionarem esse misturador. E já está centralizado também, está no eixo da peça o base point desse bloco, assim como estava também na bacia e no chuveiro. Se eu quiser inserir aqui atrás, eu também consigo com aquele mesmo raciocínio que eu utilizei na bacia e no chuveiro. Coloco no canto e movo. Só que aí eu tenho que digitar a distância, eu tenho que saber qual é a largura e digitar a distância. Nesse caso, como eu vou centralizar no tampo dessa pia, basta eu clicar aqui no midpoint da linha da frente do tampo, rotacionei essa posição mesmo que eu quero, seleciono novamente esse bloco, clico no quadradinho azul que é o grip e levo até o perpendicular, olha, deixa eu dar um zoom, o perpendicular da alvenaria. Cliquei, ficou com espaço livre para acionar o misturador aqui. Tenho centralizado essa cuba de acordo com o lavatório, tudo certinho, tá? Então, por isso a importância de pensar bem na hora de criar um bloco. E agora eu vou mostrar como criar esse ponto para referência da indicação do base point no bloco.
Então, normalmente, nós passamos uma linha auxiliar pelo eixo da peça, que é o meio dela. Então, vou passar essa linha auxiliar no eixo da peça, F8 ligado. Também estava ligado aqui o F3, que me mostrou o ponto central desse círculo, assim como eu posso ver também os seus quadrantes. Então, fiz essa linha auxiliar e determinei uma distância a partir do meio do misturador de 9 centímetros. Então, eu posso mover essa linha 9 centímetros. Pronto, tenho esse ponto aqui. Eu vou até deletar o ponto que eu tinha embaixo, para não dar a falsa impressão de que já existia lá. Olha, vou selecionar da esquerda para a direita, selecionou o pontinho, vou deletar. Então, não tem mais nada aqui no meio, só essas duas linhas. E como que eu faço para desenhar um ponto no AutoCAD? Então, com a ferramenta Line, clico uma vez no encontro dessas duas linhas, que estão sendo auxiliares, só para me indicar esse ponto, e clico uma segunda vez nesse mesmo lugar. Dessa maneira, eu crio um ponto. Agora, olha, se eu seleciono da esquerda para a direita, ele reconhece esse ponto. Mostra para mim o grip, o quadradinho azul desse ponto. E vou deletar, então, essas duas linhas auxiliares e enxergo ali, olha, praticamente invisível. Mas está ali o ponto que vai servir de referência para indicar o base point desse bloquinho. Agora, aproveitando para falar de blocos, eu vou mostrar como editar um bloco. É possível fazer isso de duas maneiras. Uma maneira é explodindo o bloco e criando ele novamente, só que isso acaba tendo mais etapas para serem realizadas, portanto demora mais. Ou se a alteração é pequena, você quer manter esse bloco, mas com uma pequena alteração, você edita o bloco. De que maneira? Clico no bloco, seleciono o bloco, clico com o botão direito do mouse em cima dele, vai abrir essa lista e eu escolho a ferramenta Block Editor. Vai abrir uma janela totalmente diferente com esse fundo cinza para a gente perceber que realmente estamos em um outro ambiente. E vamos dizer que eu quero retirar essa linha de fora. Está representando uma cuba de sobrepor. E aí dessa maneira ela se transforma em uma cuba de embutir. Ela está por baixo da pedra e não sobre a pedra. Faço a alteração que eu quero. Aqui eu posso fazer a alteração de qualquer coisa no bloco. Eu posso selecionar tudo e mudar o seu layer. Eu posso mudar o local do base point do bloco, como eu já disse para vocês que isso é muito importante. E é importante, olha, eu deixei um ponto de referência quando eu fui criar esse bloco para posicionar esse base point. Então, esse pontinho existe aí e fica imperceptível no momento em que eu insiro esse bloco. Então, eu posso alterar o que eu quiser nesse bloco. Clico agora aqui no Close Block Editor. Ele vai perguntar, tem certeza? É para salvar essas mudanças nessa cuba oval? Sim, é para salvar. E ele já alterou o meu bloco. De uma maneira muito rápida, eu consigo editar esse bloco. Ou a outra maneira, qual é? Eu copio um bloco, né? Não vou fazer isso aqui nesse da bacia, que tá direitinho. Eu copio, então eu sei que é um bloco porque eu clico em qualquer linha desse desenho e aparece apenas um quadradinho azul. E se eu for agora nessa ferramenta Explode, que é a última ferramenta da barra Modify, olha o que aconteceu. Mudou o layer, passou para qual layer? Layer 0, que foi o layer no qual criei esse bloco. Então, olha a importância de criar um bloco que vai ficar lá na biblioteca de blocos com o layer 0. O layer 0 nós podemos dizer que ele é neutro e ele aceita o layer que estiver corrente no momento em que ele é inserido. E quando eu explodo, eu posso verificar isso porque ele retorna ao seu layer de origem, que é o layer 0.
E outra diferença também gritante, né? Não tenho mais um quadradinho azul, eu tenho todos esses gripes de todas as partes do desenho. Aqui eu tenho um trecho de linha com seus 3 gripes. Aqui eu tenho, olha, um outro contorno que foi feito também com todos os seus gripes e assim por diante. Então eu posso alterar qualquer coisa nesse bloco que eu quiser, deletar uma parte, enfim, o que eu quiser fazer com esse bloco e crio esse bloco novamente. Se for com a ferramenta Make Block, ele vai ficar guardadinho só nesse arquivo. Vou conseguir acessar esse bloco através do Insert Block e clicando nessa lista. Então aqui eu tenho todos os blocos que já foram inseridos nesse arquivo. Para acessar um bloco que está na biblioteca de blocos, que ainda não foi inserido no arquivo, aqui na pastinha Browse. Então vou fazer o bloco dessa bacia, que agora, né, não está muito correta, mas só para a gente ver que é ela mesma, identificar que é essa mesmo, utilizando a ferramenta W-Block. Para essa ferramenta, eu não tenho nenhum ícone aparente aqui na tela, eu tenho que digitar W-Block. E aí eu dou Enter e abre essa janelinha. É uma janela muito parecida com a ferramenta Make Block, porque nela a gente também define o base point do bloco, que é onde vai ficar o único quadradinho azul aparente no bloco. Vou clicar, olha, aqui eu também tenho aquele pontinho que eu deixei no bloco de referência. Cliquei. Depois vou selecionar os objetos, também clicando aqui no Select Objects. Seleciono todas as linhas dessa bacia e a única diferença é aqui, que ele vai me perguntar: você vai guardar em qual local esse bloco? Você pode definir a pasta onde você vai guardar. Eu vou deixar aqui na pasta 2D para ficar mais fácil de achar. E vou colocar aqui, teste bacia, só para a gente lembrar. Vou salvar e vou dar OK. Aqui nesse arquivo não aconteceu nada. Por quê? Porque o bloco foi direcionado para aquela pasta da biblioteca de blocos. Vou até usar um outro layer, olha, um layer vermelho, para inserir esse bloco e a gente poder verificar que ele aceita o layer que estiver corrente no momento da sua inserção. Então, vou na ferramenta Insert Block, Browse, tá aqui, ó, 2D, teste bacia, aparece o desenho, Open, tudo certinho aqui, OK, e ele entra no arquivo com o layer corrente e não o layer 0. Então, eu posso alterar um bloco, explodindo e criando ele novamente, ou editando o bloco, aquilo que for mais interessante. Agora, muito cuidado, quando a gente edita um bloco, eu não editei apenas essa cuba que está aqui, eu editei a outra que já estava aqui, e aqui tinha aquela linha dupla, porque era uma de sobrepor. Então, quando eu altero o bloco, eu altero todos os blocos daquele arquivo que foram inseridos com esse nome. Eu altero todo o seu conjunto, eu redefino esse bloco, não estou alterando apenas essa cópia do bloco. E só para, né, não termos dúvida, a diferença entre W-Block, que é a maneira que nós criamos essa bacia, e agora Make Block. Make Block, eu vou aqui na ferramenta, que eu tenho o ícone para ela, está logo abaixo da ferramenta Insert Block, eu tenho a Make Block. Clico nessa ferramenta, coloco o nome da bacia, só que aí eu coloco aqui mesmo, não coloco lá como foi demonstrado no W-Block. Vou colocar bacia teste 2 e a mesma coisa, especifico o base point do bloco, que é esse ponto aqui que eu já deixei de referência, seleciono os objetos, todas as linhas desse
desenho que eu quero criar um bloco, já aparece aqui esse desenho selecionado. Aqui tem que ficar selecionado também Convert to Block. Aqui deixa selecionado também Allow Exploding, ou seja, se você quiser, você pode explodi-lo depois. E só. O restante é para ficar assim como está. Aqui também não seleciona, senão Open Block Editor. Você já vai criar o bloco e automaticamente já vai entrar no editor de blocos, né? Mas não tem necessidade, só se for necessário. Dá OK e olha, ele já foi criado com o layer que estava corrente. Por quê? Porque é um bloco feito com a ferramenta Make Block. Ele só fica disponível aqui. Se eu quiser inserir em algum outro, vai ter que ser através do Copy Paste. Eu tenho que abrir esse arquivo, abrir o outro, copiar esse bloco daqui e colar no outro. Isso não é prático, tá? É muito mais prático se organizar inserindo o bloco através da biblioteca de blocos. E perceberam, né, que eu não preciso abrir o arquivo do bloco que está lá na minha biblioteca de blocos. Eu não abri, eu apenas inseri pela ferramenta Insert Block. Desse arquivo que eu estou trabalhando e que eu quero inserir um bloco que está na biblioteca, basta utilizar a ferramenta Insert Block. E agora, para concluir, eu vou mostrar como que eu uso um bloco que ajuda na representação de um guarda-roupa. Como eu já falei para vocês, eu não tenho na minha biblioteca de blocos um guarda-roupa pronto, mas eu tenho um bloquinho que representa cabides em um guarda-roupa, que ajuda a humanizar essa parte do projeto, mas que eu personalizo de acordo com o tamanho que eu tenho para desenhar esse guarda-roupa. Como que ele funciona? Com a ferramenta Offset, eu vou desenhar a profundidade do meu guarda-roupa, 60 centímetros. Olha, vou colocar um guarda-roupa aqui nessa parede, de fora a fora, toda a largura dessa parede, com 60 centímetros de profundidade. Pronto, tá aqui, com a ferramenta Offset, já desenhei meu guarda-roupa. Já passo essa linha para o layer de mobiliário. E agora eu vou fazer uma linha auxiliar a 30 centímetros. É o que? O meio dessa profundidade. Então, eu faço uma linha auxiliar aqui a 30 centímetros. E com o layer de acessório, eu vou inserir este bloquinho que está na pasta Móveis. Então, nessa pasta Móveis, tem esse bloquinho aqui, Cabides Block. Open, OK. Como que ele funciona? Ele está com seu base point, olha, é nessa posição que eu vou utilizar, e ele está com seu base point no meio do joguinho desses cabides. Trago aqui para essa linha auxiliar, então esses cabides vão ficar centralizados na profundidade desse guarda-roupa. Movo um pouquinho para a direita. Pronto. E vou fazendo cópias desse bloco até preencher toda a extensão do guarda-roupa. Então, ferramenta Copy, clico aqui, faço uma cópia. Pode ser aqui no sentimento mesmo, porque a ideia é que fique uma distribuição mais natural, um pouco irregular. Só não deixar uma distância muito grande. E chego até esse último bloquinho. E agora, o que aconteceu? Esses dois cabides ficaram sobrando. Então, eu seleciono esse bloco, explodo ele e deleto essas linhas que estão sobrando, representando esses cabides. E altero esses outros para o layer correto, que é o layer de acessório. Senão, ele vai ficar no layer 0. Pronto, olha, distribuir rapidamente, né? Um jogo assim representando cabides ajuda a humanizar o projeto e ajuda muito nessa representação de guarda-roupa. E o que está faltando? Eu tenho essa linha que é auxiliar que está no meio dessa profundidade e tenho
3 centímetros de diâmetro do varão onde eu penduro esses cabides. Se a minha linha está no meio, o que eu tenho que fazer? Um offset de 0,015 para cima e para baixo. Nesse caso é para cima ou para baixo, dependendo da posição, é para a direita ou para a esquerda, ou seja, da linha auxiliar para um lado e para o outro. 1,5 centímetro, porque aí no total eu tenho 3 centímetros de diâmetro desse varão onde eu estou pendurando os meus cabides. Deleto essa linha do meio que foi auxiliar e está pronta a representação do meu guarda-roupa. Então, inserir blocos em um projeto realizado no AutoCAD para realizar de uma maneira prática e rápida o layout da sua planta é perfeito. O que não pode ser feito é a inserção de blocos de uma maneira que não seja correta. Por exemplo, eu insiro, olha, vou pegar aqui o layer de mobiliário e vou inserir aqui móveis. Vou ficar em móveis mesmo, vou inserir uma cama, um berço. Pode ser esse berço mesmo, só para representar. Dou ok, chego aqui, insiro o berço. Aí eu falo, ah não, mas ele tá muito grande, não tô gostando. E aí eu venho com a ferramenta Scale e mudo pro tamanho que eu quero. Isso não pode ser feito, tá? Isso é uma coisa assim, uma informação errada. Chega até a ser um crime. Você tem que representar os seus móveis, os seus equipamentos com a medida correta, sempre. Em um estudo preliminar inicial, onde ainda não foram definidas exatamente qual o modelo do sofá, qual o modelo da cama, você pode utilizar esses blocos. A partir do momento que você já sabe exatamente, olha, o sofá que eu tenho 1,97 m por 64,5. Então, você vai ter que desenhar o seu sofá exatamente com essa medida. Pode utilizar um bloco que você já tem de base e alterar as suas medidas para atender esse, que você tem uma medida mais específica, tá? Então, essa inserção de blocos tem que ser feita sempre com muito critério. Quais são as únicas peças que você poderia utilizar, inserir no seu projeto e depois alterar a sua medida? Então, aqui na pasta de acessórios, a gente tem esses daqui de tapete. Então, olha, esse tapete, ele já foi feito propositalmente de uma maneira bem grande. Por quê? Porque você vem com a ferramenta Scale adaptando ele para o tamanho que você precisa. Então, vou utilizar o Scale Factor. Selecionei o bloco, ferramenta Scale, Base Point da ferramenta Scale, que é o ponto que amplia ou reduz esse bloco, e vou colocar ponto 1, ou seja, vai ficar apenas com 10% do que tinha. De novo, ainda tá grande, olha, já trago aqui, vamos dizer que eu vou colocar esse tapete na sala, ainda tá grande. Então, ferramenta Scale novamente, e aí eu já consigo até definir com o mouse. Tapetes, tudo bem, porque tapetes a gente consegue, se compra maior, corta, faz menor, ou faz um especial sob medida, a medida que você precisa. Então, essas peças que você tem controle, você pode manipular de acordo, né, com as medidas que você precisa no projeto. Mas aquelas que já têm uma medida padrão, não podem ter suas medidas deturpadas, tá? Um outro objeto, um outro bloquinho que você pode mexer nas medidas sem ter problemas. Então, por exemplo, um vasinho de plantas. A gente tem aqui na pasta paisagismo alguns vasos. Então, eu coloco aqui na minha varanda esse vaso. Posso copiar esse mesmo vaso para fazer um jogo de plantas. E esse daqui eu aumento um pouquinho a sua escala ou reduzo. Aí, para dar um ar mais natural, não ficar assim com a mesma carinha, eu pego e rotaciono um pouquinho um deles.
só que a partir do ponto aqui do meio vai ser melhor, olha. Então, eu rotaciono um pouquinho e já fica numa posição diferente do anterior, já fica algo mais natural. Então, eu posso fazer um jogo de vasos de diversos tamanhos com a mesma espécie de planta. Então, esses blocos sim, né, que no mercado nós encontramos em diversas dimensões, nós podemos mexer no seu tamanho. Mas os outros que têm sua medida já específica, determinada, nós não podemos deturpar as suas medidas, tá bom? Isso é muito importante para manter a honestidade, a precisão e a função técnica do projeto. O projeto tem uma função de ser realizado para uma futura execução e essa execução tem que dar certo. Então, não posso maquiar o projeto para ele ficar mais bonitinho se isso não for viável no momento da execução, tá? Então, espero que esse vídeo ajude a entender essa parte da inserção de blocos, edição de blocos, a diferença da ferramenta MakeBlock e WBlock e o que é a biblioteca de blocos e como utilizar esses blocos.